Frutífera em vaso, pode ou não pode? Não só pode como deve. É uma das coisas mais fofas da face da terra. E parece um bicho cabeludo, difícil de não saber como tratar. Mas não, vou te contar uma coisa. Toda vez que a gente coloca uma planta dentro de um vaso, você controla todo o processo, fica cada vez mais fácil. Você controla o substrato, controla a adubação e traz esse cuidado para mais perto de você. Então, ao invés de ser uma coisa difícil, ela fica mais fácil. Já imaginou você colher uns frutinhos e colocar na tua mesa alguma planta, alguma fruta que você cultivou em casa? Maravilhoso, né? Qual que é o pressuposto básico que a gente precisa ter para ter uma frutífera em casa? Sol. Ela precisa de pelo menos 4 a 5 horas de sol direto na sua casa. Então você vai escolher o lugar mais iluminado que tem incidência de sol direta. Próximo passo, a escolha do vaso. O teu vaso vai ter que ter pelo menos 2 vezes o tamanho do torrão da sua planta. Então, bem atenção na escolha. Eu escolhi esse vaso da linha Recôncavo, do Maurício Arruda da Vazap. Esse vaso é maravilhoso porque ele tem uma boca bem larga. Então, já imaginou? Eu vou plantar essa acerola aqui dentro. Tem mais do que 2 vezes o tamanho do torrão, então ela tem espaço suficiente para crescer. Ó, se ela já tá com um frutinho agora, já imaginou no futuro ficando maiorzinha? Eu vou relembrar vocês que a gente precisa começar a montagem de um vaso com a camada de drenagem. Como a gente faz isso? Eu começo com argila expandida no fundo do vaso, depois eu coloco um pedaço de manta de bidim e depois eu coloco o substrato. É super importante que o vaso da frutífera seja furado para fazer uma drenagem perfeita. Essa história de colocar a frutífera em cachepô não dá certo. É melhor a gente ter o vaso sempre furado, tá? E por que que é importante ter esse vaso furado? Seguinte, olha aqui, o furão. A hora que eu rego, a água vai passar pela camada de substrato, vai passar pela minha drenagem e tranquilamente sair pelo buraco. E assim não acumula água embaixo, não apodrece a raiz. Nas frutíferas é super importante, tá? Agora que eu terminei a minha camada de drenagem, eu vou colocar o substrato. Para saber a quantidade que eu tenho que colocar para fazer um bercinho de substrato, normalmente eu coloco a muda para ter uma ideia da altura que eu preciso colocar de substrato para fazer esse bercinho e depois eu completo depois, tá? Vou mostrar. Ó, aqui eu vou medir o quanto que eu vou precisar colocar de substrato para fazer um bercinho para eu apoiar o meu torrão. Mais ou menos um palmo aqui, tá vendo? Então, coloco o substrato, corto o vaso, apoio em cima desse substrato que eu já coloquei, dessa caminha de substrato que eu falei, e depois completo com o substrato em volta. Ou seja, a minha planta vai receber substrato super rico em matéria orgânica por baixo, pelas laterais e um pouquinho por cima. Com o torrão já posicionado aqui no centro, aí eu completo de substrato tudo aqui em volta. Olha, percebe aqui que a gente enxerga a terra com o torrão da planta. Isso é muito importante porque o colo da planta não fica afogado, ó. Uma vez colocado o substrato, eu gosto sempre de fazer cobertura. Para que a gente coloca a cobertura num vaso? É para deixar o substrato sempre úmido e a gente não precisa fazer tantas regas.
Vaso pronto, agora a gente vai para os cuidados. Que cuidados são esses tão especiais que eu tenho que ter para uma frutífera? Vamos relembrar que, primeiro, ela precisa ficar com o sol, bem perto de uma janela, um lugar que tem incidência direto do sol. E eu tenho que regar ela com uma certa constância. O que significa? Sem regra rígida, mas o ideal, pelo menos umas 3 vezes por semana. Se você tiver colocado casquinha, vai manter o solo mais úmido. O ideal é você verificar se a terra está úmida, colocando o seu dedo. Se ele sair sujo, que nem tá o meu agora, com o substrato úmido, você pula a rega e deixa para o dia seguinte. E repete toda vez antes de regar. E assim vai, sem regra rígida. Se ele estiver seco, rega. Assim que vai. Agora vamos falar sobre adubação. Não é um bicho de 7 cabeças. A gente tem que lembrar que essa planta está na sua casa agora, então você que tem que cuidar dos nutrientes. Frutífera, para dar mais fruta, gosta de ser adubada. Lógico, se ela ficar na sua casa com bom substrato, ela vai dar fruta e você não precisa se preocupar. Agora, se você quiser bastante fruta, capricha na adubação. E pode ser uma vez por mês. Ela vai adorar. Tudo que eu falei aqui serve para todas as frutíferas. São as regras gerais. Agora, se você quiser ter alguma frutífera específica na tua casa, todas têm as suas particularidades. Vamos pegar a jabuticabeira, por exemplo. Ela gosta de um pouquinho de água todo dia. Sabe aquela dica de avó que deixava um baldinho furado, gotejando diariamente ali na sua planta? Então, não custa nada pesquisar, porque cada uma tem sua dica específica. Agora, frutífera que vai bem em vaso. A sua imaginação pode correr solta. Jabuticabeira, pitangueira, todos os tipos de limão, até manga eu já vi em vaso indo bem. Goiaba, o araçá que eu tenho aqui, não tem mais desculpa. Você pode ter um pomar dentro da sua casa em vaso. Então vambora, começa a criar o seu pomar e se divirta. Coloca a fruta na sua mesa que você colheu do seu vaso.